vocês, dando continuidade às nossas aulas de eletrólise ígnea. Na aula número 3, de hoje, vídeo 3, nós vamos estudar então o modelo de eletrólise ígnea com sal. Na verdade, pessoal, o modelo, esse modelo aqui é o modelo básico, tá? Mas a ideia é que você encontre isso nas questões. Então, nós vamos ter aqui esse recipiente chamado de cuba ou cela eletrolítica, que eu já tinha apresentado na aula 2. Se você não viu a aula 2, eu vou colocar aqui um cardzinho para você clicar e assistir a aula 2, tá? E aí, aqui nós temos a cuba eletrolítica. Imersa na cuba eletrolítica, nós vamos ter os dois eletrodos, que são eletrodos inertes, geralmente platina ou carbono grafite, eletrodo de grafite. Teremos que são eletrodos condutores de corrente elétrica. Na cuba, exatamente onde vai ficar o nosso sal. Daqui um pouquinho eu falo com mais detalhes a respeito dele. E nós temos a união dos dois eletrodos, utilizando uma bateria, um gerador de energia, onde nós vamos identificar o polo negativo e o polo positivo. Daqui a pouco eu falo com mais detalhes a respeito dos polos. Bem, nessa cuba eletrolítica será justamente utilizado o nosso sal. Como a eletrólise é ígnea, não temos a água, tá? É só o composto iônico. Então, o nosso sal é o composto de Li, de ligação iônica, como eu havia falado na aula anterior. Quer dizer que esse composto, ele quando for submetido à fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, nós vamos justamente separar o cátion e o ânion, já que compostos de ligação iônica são formados por metal e ametal de maneira geral, onde o metal é a espécie que perdeu elétrons e o ametal é a espécie que ganha elétrons. Então a gente vai fazer a fusão desse composto, ou seja, atingir a temperatura de fusão para que a gente consiga deixar os íons livres e no estado aquoso para que eles tenham mobilidade e possam sofrer descarga nos polos, positivo e negativo. E o sal que eu vou trabalhar como exemplo é o MgCl2 no estado sólido, onde a gente vai fazer a fusão dele, que é o cloreto de magnésio. Então, o que é que vai acontecer? O cloreto de magnésio, ele é submetido a elevadas temperaturas, por isso que essa cuba eletrolítica ela deve suportar temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius, porque os compostos de ligação iônica têm elevadas temperaturas de fusão. Consequentemente, quando você atingir escala industrial no laboratório, fazendo esse experimento, você vai obter a passagem do estado sólido para o líquido, separando os íons, separando o cátion do ânion. Nesse caso, o nosso cátion é o metal magnésio, família 2A, então ele tem NOx fixo, vai justamente ficar com carga NOx 2+, passando para o estado líquido. Já o cloro, por ser da família 7A, ele então, para ficar estável, ele ganha um elétron, virando o íon cloreto, que é o Cl-. Tem que se atentar também que a estequiometria do balanceamento, como nós temos no reagente 2 átomos de cloro, então vão ser liberados na fusão 2 cloretos no estado líquido. E aí o que vai acontecer? A gente vai pensar exatamente o que acontece durante a eletrólise. Nós temos um ânion, já identifiquei para vocês que o ânion, o trabalho desse exemplo, é o cloreto, Cl- no estado líquido. O que é que vai acontecer com o ânion? O Cl-, como a eletrólise é um processo forçado, a gente vai gastar energia a partir da energia fornecida por essa bateria, o gerador, então vai forçar ao elétron do cloro, do cloreto, que ele antes havia recebido para ficar estável, vai forçar esse elétron a sair. Então, o cloreto ele vai perder esse elétron. Então, ele vai perder elétrons e quando ele perde elétron, vai ter um aumento do NOx, que daqui a pouquinho eu confiro para vocês com a equação. Dado o aumento do NOx, então você vai observar que essa perda de elétron corresponde a reação de oxidação, correspondendo à perda do elétron pelo ânion cloreto. Então, como ele sofre a oxidação, vai ter o aumento do NOx, e aí isso é possível porque o Cl-, que é o ânion, ele vai sofrer descarga no polo positivo. Já que ele tem carga negativa, o ânion é negativo, ele vai sofrer atração para descarregar no polo de sinal contrário a ele, que é o polo positivo. Que nesse caso, na eletrólise, o polo positivo, a gente sabe que é o ânodo, que é uma das coisas que na aula 2 eu já havia falado para vocês da inversão dos polos. Então,
o que é que a gente observa aqui? Que o ânion, por ser negativo, descarrega no ânodo, que é o polo positivo. E aí eu estou apresentando aqui para vocês, né, tudo isso que eu comentei a partir da nossa semi-reação de oxidação, que é isso aqui que acontece. O cloreto líquido, após o processo de fusão, vai liberar elétron, produzindo gás cloro. Se atente da estequiometria, porque como o Cl é um ametal, para que ele produza uma substância pura simples, com carga zero, que é o objetivo da eletrólise, nós temos que dobrar a quantidade de ânion, então temos que ter 2 cloretos. Por isso que cada cloreto libera um mol de elétrons, para que no fim haja a formação da substância pura simples com carga nula, que é o Cl2 gasoso. Então, qual é a conclusão dessa primeira etapa? A formação de gás cloro no ânodo. Então, a gente consegue aqui produzir uma substância que não é produzida na natureza, né, produzida em laboratório e que tem valor comercial. Continuando, falamos um pouquinho do ânion, agora vamos explicar o que acontece de maneira geral com o cátio. Já que estamos trabalhando com o MgCl2, esse modelo serve para qualquer sal que você for trabalhar. Então, o Mg2+, no estado líquido, né, após a fusão, ele é o nosso cátio de trabalho. O cátio, ele era uma espécie que tinha perdido o elétron para ficar estável. Só que agora a gente está forçando, com o uso da nossa bateria ou do nosso gerador, a ele receber novamente os elétrons, para que ele possa, então, ficar com carga nula, zero, e transformar numa substância pura simples. Então, o Mg2+, como ele tem carência de elétrons, ele vai ganhar elétrons, ganha elétrons. Quando o Mg2+ ganha elétrons, o que acontece com o NOx? Vai ter uma diminuição do NOx, então o NOx diminui. O fato do NOx diminuir garante que essa espécie, na sua semi-reação, está sofrendo a redução, que é dada a diminuição do NOx. Então, diminui o NOx, sofre redução. Na verdade, pessoal, como o magnésio ele é um cátio, um carga 2+, família 2A, tem NOx fixo 2+, ele vai sofrer descarte, ele vai descarrega no polo negativo. Por que ele descarrega no polo negativo? Se ele tem carga positiva, ele vai sofrer atração para o polo negativo. Então, se ele é Mg2+, carga positiva, ele vai sofrer descarga no polo negativo. Carga positiva é atraído por carga negativa. Então, ele descarrega no polo negativo. E se atente que na eletrólise o polo negativo é o nosso cátio. Então, está aqui a nossa semi-reação que acontece com o Mg2+. O Mg2+, no estado líquido, vai ganhar o elétron. Na verdade, vai ganhar 2 elétrons, se você pensar em 1 mol de Mg2+, 2 mols de elétrons. Produzindo, então, aqui 1 mol de magnésio no estado sólido. Então, qual é a conclusão desse processo que acontece com o cátio? Ocorrerá, então, a formação desse magnésio no estado sólido, que a gente chama de magnésio metálico. Sempre no contexto da questão, magnésio metálico se refere à substância pura simples resultante da descarga do cátio, que é o nosso metal de trabalho ao longo da eletrólise ígnea. Então, quando você fala magnésio metálico, ouro metálico, sódio metálico, entendam que esse termo metálico é substância pura simples com NOx zero, que é a nossa substância com carga neutra. E aí, então, a formação de magnésio metálico no cátodo. Traduzindo, o cátion Mg2+, sofre descarga no cátodo. Se o cátion é positivo, ele descarrega no cátodo, que é negativo. E aí, finalizando a nossa aula 3, com esses pontos extremamente importantes para que vocês entendam o desenvolver das questões, nós temos aqui, então, a equação global. A equação global, ela é a equação resultante. Você vai utilizar a semi-reação, que representa a oxidação, que aconteceu nesse caso com o Cl-, junto da reação de redução que aconteceu com o Mg2+, e você vai juntar as duas equações com a estequiometria já estabelecida dos elétrons para ver quem são os reagentes e os produtos na equação resultante, chamada de global. Então, a primeira reação que eu escrevi aqui, já tenho trabalhado com ela, que é a equação de oxidação, representando que os elétrons estão do lado do produto, porque os elétrons foram perdidos, foram liberados pelos Cl-. A segunda reação é a reação de redução, mostrando que os elétrons estão do lado dos reagentes.
indicando que o Mg2+, que é o cátion, está recebendo, ganhando os elétrons que foram perdidos pelos selinenos. Como o número de elétrons perdidos foi 2 e o número de elétrons recebidos está sendo 2, então a estequiometria dos elétrons está ok. Vocês devem se atentar a isso nas questões, porque muitas vezes a estequiometria dos elétrons está diferente. Então vocês vão ter que manipular uma das equações multiplicando para que obtenha o mesmo número de elétrons perdidos, mesmo número de elétrons recebidos na primeira e na segunda equação. E aí que vocês possam cancelar. Por quê? Porque se uma espécie ganha 2 elétrons é porque a outra perdeu 2. Então, caso você esteja trabalhando com uma espécie que ganhou 1 elétron e a outra perdeu 2, então você vai ter que dobrar a estequiometria da equação daquela que ganhou 1. Porque se uma equação representa a perda de 2 elétrons, para onde vai o outro elétron? Você vai ter que dobrar uma das equações para deixar o ajuste dos elétrons, número de elétrons perdidos, igual ao número de elétrons recebidos. Então, aqui o que a gente faz? Observando a estequiometria dos elétrons, que está ok, você vai cortar, né, que são os intermediários, as espécies que vão sair, né, porque esses elétrons estão em fluxo e vão ser automaticamente perdidos e recebidos, então eles saem da equação global, cortando aqui esses 2 mols de elétrons perdidos com esses 2 mols de elétrons recebidos, e aí você vai repetir as substâncias que ficaram, que são os reagentes, que é o cátion e o ânion resultante da fusão do nosso sal, que é o MgCl2 sólido, e os produtos que serão formados. O Cl2 gasoso, que é o gás cloro. Vimos que o gás cloro ele foi formado no ânodo, né? Formação de gás cloro no ânodo. E o magnésio sólido, que é o magnésio metálico, que é o quê? A substância formada no cátodo. E aí a gente consegue, né, resumir a partir do modelo básico, que pode ser utilizado em qualquer desenvolvimento da questão, como proceder desde o processo de fusão até o fim, que é a formação das substâncias puras simples de interesse comercial. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula número 3. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá? Se você não assistiu às aulas anteriores, clica lá no cardzinho, assiste a aula 1 e a aula 2. Na próxima aula, retorna aqui com uma questão desenvolvendo, aplicando toda essa parte teórica vista na aula 1, 2 e 3. Até breve, galera. Beijo a todos.